Sejam bem-vindos à lição número 59 do livro Um Curso em Milagres. Espero que você esteja bem e preparada para mais uma lição. E hoje a lição número 59, ela traz as revisões da lição de número 41 até a lição número 45. E a lição número 41 diz: Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Então, ontem nós falamos sobre a nossa santidade e hoje aqui as lições elas vão nos lembrar que é a nossa santidade que traz essa presença de Deus em cada um de nós. Então, se nós somos um com Deus, então Ele está conosco o tempo todo, porque não existe essa separação. Então aqui ele nos lembra que não existe a separação. E a lição diz: como posso estar só quando Deus sempre vai comigo? Como posso ter dúvidas e ficar inseguro de mim mesmo quando a certeza perfeita habita nele? Como posso ser perturbado por qualquer coisa quando ele descansa em minha absoluta paz? Como posso sofrer quando o amor e a alegria me cercam através dele? Que eu não alimente ilusões sobre mim mesmo. Eu sou perfeito, porque Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Então, essas perguntas que estão aqui na revisão da lição número 41, é bom que nós meditamos em cima de cada uma delas, porque elas nos traz essa reflexão de, poxa, se ele está comigo o tempo todo, como eu posso viver na incerteza? Como eu posso viver no sofrimento? Como eu posso ter dúvidas sobre o dia de amanhã? Se eu tenho essa divindade presente na minha vida o tempo todo. Então, nessa lição, procure tirar um tempinho para refletir sobre cada uma dessas perguntas. E lembrando que as revisões aqui da lição, a sugestão é que sejam feitas 2 vezes por dia. Então, no dia de hoje, você vai tirar aí 2 minutos, 5 minutos do seu dia para refletir sobre cada uma dessas lições. E também lembrando, se você tem dúvida e você quer ir de forma mais profunda em cada uma delas, eu te convido para revisitar os vídeos, assistir novamente os vídeos sobre cada uma dessas lições, onde eu estou falando um pouquinho mais sobre cada uma delas, para que você relembre o que foi dito e que você também faça uma reflexão sobre o aprendizado que você teve lá naquele dia que você fez aquela prática e o que mudou daquele dia para hoje. Então, estamos revisando para ver o quanto nós absorvemos dessa informação. Então, revisite as lições também e faça essas perguntas aqui da lição número 41, que é muito importante. E a lição número 42 diz: Deus é a minha força, a visão é a sua dádiva. Que eu não recorra os meus próprios olhos para ver no dia de hoje. Que eu esteja disposto a trocar a minha lamentável visão de ver pela visão que é me dada por Deus. A visão de Cristo é a sua dádiva, e ele a deu a mim. Que eu invoque essa dádiva hoje, para que este dia possa me ajudar a compreender a eternidade. Então, essa lição nos convoca a nos lembrarmos, a nos recordarmos dos ensinamentos do Cristo e trazer esse ensinamento dele para o nosso dia de hoje, porque o ensinamento dele é a visão que nós precisamos para compreender quem nós somos. Por isso que o Cristo dizia
rasgai o véu, né? Tirai o véu que encobre a sua visão. E esse véu que encobre a nossa visão é as nossas crenças, são as nossas crenças. Então, dentro da consciência divina que existe em nós, é que nós podemos, é só esse lugar. Na consciência divina que existe em nós, é que nós podemos encontrar esse lugar dessa visão verdadeira com relação a quem nós somos. Então, é preciso invocar essa força, invocar esse presente que já foi nos dado de enxergar a partir dessa visão crística. Então, para isso, nós precisamos praticar essa conexão com este Cristo. E esse Cristo, a representação dele, assim como também a representação de Deus em nós, é o Espírito. Existem vários nomes, Espírito, Centelha, Eu Sou, tudo está falando da mesma consciência, de uma consciência de quem nós somos superior, que tem todo o conhecimento, que tem toda a sabedoria, que existe além do tempo e espaço. Então, é este lugar dentro da nossa consciência que nós estamos trabalhando e treinando a nossa mente para chegar neste lugar. E o Cristo é a representação do Filho de Deus. Ou seja, o Cristo é a representação de quem nós somos. Então, o humano, ele precisava de alguém que viesse e que lhe mostrasse quem era o Filho de Deus. E esse alguém que veio e mostrou quem era o Filho de Deus foi o Cristo, através da sua experiência aqui na Terra, na pessoa, no avatar de Jesus. Então, o Cristo somos cada um de nós. Somos cada um de nós. É preciso absorver essa informação e receber essa informação sem as crenças limitantes de que talvez isso não pode ser possível. Se você conhecer um pouquinho do que o Cristo ensinou e que está na própria Bíblia, você vai perceber que o tempo todo ele dizia isso, o tempo todo ele mostrou isso, o tempo todo ele deu evidências de que era isso. Ele estava dizendo, olha, o que eu faço, vocês podem fazer isso e muito mais. Vós sois deuses, vós sois meus irmãos. Entende? Então ele ensinou isso o tempo todo. Ele estava dizendo numa linguagem, claro, para aquela época, para o entendimento daquela época. Mas a linguagem dele dizia, olha, não existe separação. Vós sois santos, vós sois deuses. Por que deuses? Porque é a representação de Deus. Filho de Deus, Deus. Não tem como ser diferente. Então, aqui, trazer essa reflexão para esse entendimento, trazer a nossa mente para esse entendimento. E a lição número 43, que é uma continuação da lição número 42, diz: Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Se Deus é a minha força, como nós aprendemos na lição 43, e se ele é a minha fonte, o que me falta para acessá-lo? E a lição diz: posso ver que Deus quer que eu veja. Posso ver o que Deus quer que eu veja. Não posso ver nada mais. Além da sua vontade estão as minhas ilusões. São essas que escolho quando penso que posso ver a parte de Deus. São essas que escolho quando tento ver através dos olhos do corpo. No entanto, a visão de Cristo me tem sido dada para substituí-las. É através dessa visão que eu escolho ver. Então, se Deus é a minha força e Ele é a minha fonte, a única coisa que me falta para acessá-lo é a escolha. É a escolha de desistir das ilusões que as minhas crenças têm gerado na minha vida e buscar este lugar que o Cristo já ensinou como poderia ser acessado.
E aqui também no livro, ele nos ensina esse acesso, este lugar, que é através do perdão, que é através da limpeza das nossas crenças, que é purificando a nossa mente contra essas ilusões de que nós somos separados, de que nós devemos ser punidos, de que nós seremos castigados, de que Deus castiga, pune. É limpar todas essas crenças para que a gente comece a sentir o que é essa liberdade, dessa força, dessa energia divina que existe em cada um de nós, desse fluido divino que existe em cada um de nós, para que a gente possa conhecer essa força, conhecer o poder dessa fonte que está conectado a cada um de nós o tempo todo. Esse é o processo de evolução. E esse é o treinamento dentro do processo de evolução para cada um de nós. E a lição número 44, ela diz que Deus é a luz na qual eu vejo. Eu não posso ver na escuridão. Deus é a única luz. Portanto, se hei de ver, tem que ser através dele. Tentei definir o que é ver e estava errado. Agora me é dado compreender que Deus é a luz na qual eu vejo. Que eu dê as boas-vindas à visão e ao mundo feliz que ela me mostrará. Então, aqui, essa escuridão que ele fala na lição são as nossas crenças contrárias à natureza divina de quem nós somos. Então, toda a crença, e aí se a gente for numerar as crenças, crença de que o outro é diferente, que é o racismo que a gente pode colocar aqui, é uma crença que nos coloca neste lugar de escravidão, raiva, ódio, violência, todo tipo de crime, todo tipo de violência, a ansiedade, o medo do que vai acontecer amanhã, tudo isso são formas de pensamentos que nos colocam neste lugar de escuridão. Todo sofrimento é parte da escuridão. Então, tudo aquilo que me causa algum tipo de desconforto, que me tira a paz, tudo aquilo que me tira a paz, tudo aquilo que me tira a confiança, tudo aquilo que me faz não ter fé, é uma forma de escuridão, é um lugar de escuridão dentro de mim. Então, essas crenças que nós temos são as nossas sombras. E as sombras, elas sempre vão existir aqui nessa dimensão. Porque este é o lugar, como o próprio livro diz, o próprio Cristo diz, este é o lugar de expiação. É aqui que nós estamos fazendo toda a correção do erro. Então, nós estamos aqui corrigindo o erro. E todas essas sombras que nós enfrentamos durante o dia, são elas, durante o dia ou durante a nossa vida, são elas que nos mostram que nós estamos no caminho errado. São elas que nos fazem lembrar que alguma coisa está errada. Não é possível que todo esse sofrimento que está acontecendo comigo, todo esse desconforto da minha vida que eu venho passando, tenha sido causado pela vontade de Deus. Não pode ser, é impossível. Não cabe na mente de um ser que conhece o amor infinito de Deus, e ele promete isso, ele fala disso, ele é isso, não tem como ele ser algo diferente disso. Então, todas essas sombras da minha vida, ela me ensina que eu estou no caminho errado. Então, o tempo todo, elas estão me alertando. Opa, tem alguma coisa errada aí. Tem sofrimento? Tem medo? Tem insegurança? Tem alguma coisa errada aí. Não é o caminho. Não é o caminho. Então, tendo esse entendimento, eu vou lá e busco um outro lugar, uma outra forma de pensar. Eu
tenho uma ação diferente, eu tomo uma ação diferente, eu mudo um hábito, eu mudo um comportamento, entende? Eu vou para um outro caminho, até eu chegar num lugar onde eu falo, nossa, aqui eu me sinto em paz, aqui eu me sinto segura, aqui eu não sinto medo, entende? Então é neste lugar que nós temos que buscar, claro, diariamente, chegar neste lugar, sentir este lugar. Lembrando que tudo isso, toda essa escuridão aqui, nasce dentro da nossa mente, nasce através dos nossos pensamentos, nasce através das nossas crenças. Então, o trabalho aqui é diário de limpeza, uma após a outra, né? Tirei uma crença, apareceu outra, vou lá e trabalho com ela também, sempre olhando para a essência, né? Se o lugar é de pura paz, se o lugar é de puro amor incondicional, é neste lugar que eu devo estar para sentir a total presença de Deus. E se eu ainda não sentir essa paz e essa tranquilidade, essa segurança, eu continuo compreendendo que eu ainda tenho crenças para trabalhar, para limpar. Ou seja, eu ainda tenho lugares dentro da minha mente escuros que precisam de luz. E o meu trabalho é levar essa luz. E eu consigo levar essa luz através da conexão com o Cristo, com o Espírito em mim, com a divindade em mim. Seja através de meditação, seja através de oração, seja através do perdão, seja através da compaixão, seja através da caridade. Esses são os atributos, como nós já falamos em lições passadas, que nós devemos praticar diariamente. São esses atributos, essas ferramentas que vão nos ajudar a nos livrar, a limpar estes cantos das nossas mentes que estão na escuridão. E para finalizar, a lição número 45 diz: Deus é a mente com a qual eu penso. Não tenho pensamentos que eu não compartilhe com Deus. Não tenho pensamentos à parte de Deus, porque não tenho nenhuma mente à parte da sua. Como parte da sua mente, meus pensamentos são os seus e os seus são os meus. Então, quando eu deixo de ser controlado pelas minhas crenças, toda a separação entre a mente de Deus e a minha mente deixa de existir, porque eu sou um com Ele. E aí eu passo a criar a minha realidade a partir da vontade dele. Então, quando a gente fala do Espírito Santo que está em nós, e aí você pode chamar de centelha divina ou de eu superior, este ser divino em nós, ele vive, ele está além do tempo e espaço. Neste corpo físico, nós existimos aqui na terceira dimensão e nós temos uma natureza humana que nos permite viver experiências diferentes um do outro. Então é o ego, a natureza humana, que permite que eu seja diferente em aspecto de personalidade humana com o outro. Mas na essência, no espírito, este espírito que vive em mim, ele também vive no outro. E este espírito, o Espírito Santo, ou eu superior, você pode chamar até da consciência crística em você, ou da divindade em você. O nome que você vai dar para essa força interna, para esse ser interno, que é a sua essência divina, pode ser qualquer nome, existem vários nomes. Só que este ser é o ser que tem toda a experiência, porque é a sua parte eterna. Então este ser, ele não vive neste tempo e espaço. Por isso que a gente costuma, que é o nome mais conhecido, que é o eu superior. Na Bíblia, ele é o Espírito Santo. Mas nos outros meios, ele é o eu superior. Este eu superior, Espírito Santo, ele conhece toda a existência.
porque ele vive na eternidade. Então, este ser sabe a sua vida aqui nessa existência e em todas as existências. Porque ele não vive no presente, no passado, no futuro. Ele vive além de tudo isso. Ele é o que é. Ele é a eternidade. Então, se conectar com essa sabedoria interna é tomar as decisões certas em todas as situações, porque só ele tem este conhecimento. Só ele tem este conhecimento. Então, quando a gente se conecta a este ser, tudo se torna possível, porque a força está nele, o poder está nele, a sabedoria está nele. Tudo o que você precisa para construir a vida que você quiser nesta existência está nele. Ele já tem a sabedoria, ele já sabe de tudo. Então aqui é desistir do sofrimento, é desistir das limitações, desistir dessas crenças limitantes e ir cada vez mais para dentro, para se aproximar cada vez mais deste ser em você. E você não consegue encontrá-lo lá fora. Não consegue. É dentro de você. É um olhar para dentro. É um olhar profundo para dentro. É um sentir. É um sentir. É buscar o silêncio para senti-lo. É buscar a meditação. É olhar para sua vida e ver o que precisa ser jogado no lixo, literalmente. O que eu preciso jogar no lixo que está me impedindo de fazer essa conexão com essa mente de Deus que é parte de mim. Então aqui são as escolhas das nossas vidas que nós somos responsáveis por fazer. E não é um caminho mágico, não é um caminho mágico. Eu sei disso, que não é. Eu estou neste caminho, eu sei que não é mágico, não acontece do dia para a noite, mas é mágico quando você começa a sentir pequenas doses do que é essa conexão. Não é mágico no sentido de acontecer do dia para a noite, mas é mágico na experiência, na forma como você experiencia, na forma como você vê coisas na sua vida se resolvendo de uma forma que antes você não conseguiria resolver se você não tivesse essa ajuda interna. Essa ajuda. Nós, por nós mesmos, natureza humana, ego, não somos nada. A gente só faz coisa errada. É só olhar para o mundo lá fora. Entende? Então, nós precisamos dessa conexão. Nós precisamos dessa conexão. Então, o convite dessas lições de hoje, dessa revisão de hoje é escolhas. Escolhas. O que você está disposto a escolher na sua vida? O que você está disposto a desistir na sua vida? O que você está disposto a abrir mão na sua vida? E o que você está disposto a agregar na sua vida? A incluir na sua vida? Quais são as ações que você deseja fazer para construir uma vida melhor, sabendo que existe um ser dentro de você que se conecta através do seu corpo e da sua mente, que pode te dar as respostas que você está buscando em lugares lá fora, que não vão te dar a resposta. Então, escolha. Vou terminar esse vídeo dizendo boas escolhas para você e te espero amanhã com a lição número 50. Um grande beijo.